Eu procurei minha irmã em Mondstadt. Encontrei a prova de que este mundo mente. Antes mesmo de ele falar, eu soube. Os deuses não protegiam nada. A liberdade era só uma história bem contada. Dainsleif me deixou pagar 500 moras, não pelo tempo dele, mas pela última coisa que eu ainda tinha: fé. O ar em Mondstadt, geralmente leve, agora carregava um peso metálico, um presságio que sufocava até os risos mais fáceis. O boato chegou até mim como um sussurro envenenado. Um estrangeiro espectral rondava a cidade. Catherine, na guilda, desviou o olhar ao falar dele, admitindo um desconforto que se espalhava como uma praga. Era como se a simples presença dele lembrasse a todos que a paz era frágil como vidro. Encontrei-o na taverna de Diluc, um vulto esculpido em solidão num canto onde a luz morria. Ele não era um homem, era um aviso. A sombra de um passado que Teyvat tentava desesperadamente esquecer. Se você continuar comigo até o fim, talvez entenda por que, depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para os arcontes da mesma forma. Dainsleif estava lá. Sua presença não ocupava o espaço. Sugava-o, deixando apenas um vácuo frio. Seus olhos não eram olhos. Eram fendas adornadas com pupilas em forma de estrela que pareciam buracos de fechadura para um abismo de 500 anos. Ele me olhou. E foi uma inspeção lenta, cruel, que arrancou camada após camada do meu otimismo ingênuo. Ele era a consequência ambulante. O acordo que propôs não era uma barganha, mas uma armadilha para a minha sanidade. O preço que pediu foi o primeiro golpe, apenas 500 moras. Um valor tão ínfimo que era um insulto. Uma zombaria de toda a economia de esperança e propósito que eu usava como bússola. A moeda real, percebi pelo silêncio carregado dele, seria minha paz. Cada migalha de crença que eu ainda nutria sobre os deuses e o destino da minha irmã seria devorada. As condições vieram a seguir, mais cortantes que o preço. 3 perguntas. A primeira esfaqueou a fachada de Mondstadt. Quem salvou a cidade de Dvalin? Os cavaleiros, o arconte ou o povo? A pergunta era uma faca de 2 gumes, forçando-me a escolher onde depositaria minha fé. Nas instituições, no divino ou no humano. E qualquer resposta revelaria uma fraqueza. A segunda mirou Liyue e seu deus falecido. Quem protegerá Liyue agora? Os Adepti, a Qixing ou os humanos? O silêncio após a pergunta era opressor, obrigando-me a encarar a verdade. O mundo estava à deriva, sem seu âncora celestial. Pela primeira vez, senti o vazio que seu desaparecimento havia criado. A terceira foi a mais venenosa, atingindo o coração do poder em Teyvat. Para quem os deuses dão as visões? Para os ambiciosos ou para os peões em seu jogo cósmico? Era a dúvida que eu temia formular em voz alta. Que cada visão, aquela suposta bênção, não passava de uma coleira dourada. Minhas respostas foram recebidas com um desdém silencioso, mais devastador que qualquer repúdio. Dainsleif apenas inclinou a cabeça, seus olhos estrela me dissecando, catalogando minha ingenuidade como mais um sintoma da doença de Teyvat. O ar ficou rarefeito. Eu lutava para respirar. Ele me fez sentir minúsculo. Um viajante tolo que achava que dançava por vontade própria, quando na verdade era uma marionete cujos fios eu nem enxergava. Sua sabedoria não era um farol. Era um ácido, corroendo lentamente a ideia de que este mundo valia a pena ser salvo. Quando o acordo foi selado, com o tilintar patético das moras, a sombra dele pareceu crescer, engolindo a taverna. Senti Paimon estremecer ao meu lado. O medo não vinha de uma ameaça física, mas da compreensão nauseante de que toda a base da minha realidade era uma mentira elegante. Foi então que Dainsleif quebrou o silêncio. Seu objetivo, caçar um arauto do abismo. Mas ele não falava da ordem como monstros. Falava como de uma metástase, um câncer nascido de uma ferida cósmica. Seu ódio era antigo, pessoal, uma vingança que respirava há séculos. De repente, vi nele um espelho terrível. A face da tragédia que eu, em minha busca cega, tentava desesperadamente evitar para mim e para ela.
O contrato estava selado, não por dinheiro ou favor, mas por um reconhecimento mútuo. Ambos éramos prisioneiros da mesma teia de desespero. Ele, o guardião que falhou. Eu, o irmão que procurava um fantasma em um mundo que devorava laços. A verdadeira jornada começou ali, naquela escuridão. Naquele momento, tolo como era, eu ainda acreditava estar do lado certo da história. A primeira pista nos levou ao Templo do Falcão. Dainsleif não procurava pegadas. Ele farejava o abismo. Explicou que ele não deixava rastros físicos, mas cicatrizes na energia elemental, como se a escuridão fosse um ácido que corroía a própria essência do mundo. O ar pesava, saturado com um cheiro que ele definiu com uma poesia horrenda, como o odor de promessas quebradas. Essa percepção sobrenatural o isolava de tudo, e por tabela, isolava a mim. Paimon tentava manter o ânimo, falando de comida, mas suas palavras soavam vazias e frágeis diante daquela gravidade. Dainsleif me fez entender. O abismo não era um exército. Era a sombra da falha divina. Seguimos os rastros invisíveis. A grama perto das cicatrizes estava pálida, morta. O vento silenciava. Dainsleif avançava com a certeza sombria de um caçador de fantasmas. Não estávamos perseguindo um monstro, mas a dor fossilizada de uma civilização. A caçada nos arrancou da luz enganosa de Mondstadt, levando-nos a lugares mais selvagens e, por isso, mais honestos. Quanto mais longe da civilização, mais a verdade nua aparecia, sem os véus de alegria impostos pelos arcontes. O arauto era um mensageiro, o prenúncio de uma catástrofe ainda em movimento. No caminho, Dainsleif soltava fragmentos de informação como se cuspisse veneno. A ordem do abismo era um movimento nascido de traição e desespero. A paranoia começou a crescer em mim. Quem mais sabia dessa verdade? Quem a escondia? O terror agora não era a luta, mas a revelação que se aproximava. Dainsleif era o único guia que falava a língua da tragédia, e isso me separava de tudo que eu conhecia. Minha busca pela minha irmã havia se transformado em uma caminhada sobre os ossos de um sonho que nunca existiu. O arauto era escorregadio, inteligente, uma sombra com propósito. Ele preparava algo, um ritual, e Dainsleif sabia que sempre chegaríamos tarde, condenados a ver apenas os estragos. A noite nos engoliu. O ar ficou denso, pastoso, uma umidade misturada ao cheiro metálico do abismo. Dainsleif parou abruptamente, seu corpo tenso. Estávamos perto do covil de Storm Terror. O arauto nos levara ao coração de uma memória dolorosa. Sua habilidade era uma maldição. Imaginar o mundo através de seus sentidos seria ver apenas ruína e lamento. Essa conexão com uma dor ancestral criou um laço involuntário entre nós. O covil erguia-se à frente, um monumento a batalhas antigas. O rastro do arauto subia. Dainsleif sussurrou que testemunharíamos o prelúdio de um horror cuidadosamente apagado da história. Eu ainda não sabia que estávamos seguindo pistas que não levavam a um inimigo, mas a alguém que já me conhecia melhor que eu mesmo. O topo do covil estava profanado. O vento trazia o resquício de um ritual interrompido. Dainsleif parou diante das ruínas, e por um instante a máscara de frieza caiu. Vi então a amargura de 500 anos, uma tristeza mais antiga que a própria cidade abaixo. Seu olhar fixou-se num guarda das ruínas destruído. Para mim, era só uma máquina. Para ele, era um caixão. Ele me revelou a verdade. Aqueles titãs eram as armas de Khaenri'ah. Eles os chamavam de cultivadores. O nome era uma perversão. A terra não é cultivada com ferramentas, mas conquistada com sangue e aço. Ele explicou, a voz carregada de um ódio ancestral. Os guardas eram máquinas feitas para semear o terror, a garantia de uma soberania humana que desafiava os céus. Cada um que eu já destruíra era um monumento a uma ambição aniquilada. Khaenri'ah, revelou, era uma nação sem deuses, um farol de humanidade pura. Sua liberdade foi considerada afronta por Celestia, que desceu com sua justiça. A forma como ele cuspiu essa palavra deixou claro. Ele não lera sobre aquilo. Ele o sentira queimar em sua pele. Dainsleif não contava a história. Ele confessava. Confessava ter visto a queda,
o massacre, a maldição. A ideia de que Celestia era capaz de um genocídio tão calculado e que os arcontes silenciavam sobre isso, plantou em mim uma desconfiança que rachou o mundo ao meio. Cada milagre agora parecia uma isca. A luta já não era contra monstros, era contra o próprio sistema de crenças de Teyvat. Dainsleif era o fio que, se puxado, desfiava a tapeçaria inteira. Minha busca por uma única pessoa parecia insignificante perto daquele ciclo cósmico de destruição. De repente o ar mudou. Dainsleif, imerso em memórias, ergueu a cabeça. Todo o seu corpo congelou. Não em alerta ao arauto que fugira, mas diante de uma percepção muito pior. Seus olhos estrela perfuraram a escuridão, olhando para algo além das montanhas, além do tempo. Ele não disse uma palavra, mas o silêncio gritou. Ela estava perto. A aproximação da minha irmã era para ele o anúncio da catástrofe. A peça final se encaixou com um clique gelado. Minha irmã estava com a ordem, e a minha ingenuidade, percebeu Dainsleif, era a isca perfeita para atraí-la. Ele se unia a mim não por lealdade, mas porque eu era a corda que o puxaria para o confronto final com seu passado e com o meu futuro. Deixamos o covil sob o peso da descoberta. Mondstadt era a cidade da liberdade, mas Dainsleif era a conta chegando. Toda a beleza de Teyvat era construída sobre um cemitério, e o ciclo de sofrimento usaria minha busca como combustível. Quando Dainsleif ficou em silêncio, eu entendi. Algumas verdades não precisam ser ditas para destruírem tudo. De volta a Liyue, o vácuo deixado por Rex Lapis era um campo fértil para o pânico. A guilda falava de ladrões de tesouros unidos, atacando ruínas. O que encontraram, porém, não era tesouro, era um arauto. A descrição, poder que não parece deste mundo, era um eufemismo pálido para o terror. As ruínas eram um lugar errado, as leis da realidade pareciam suspensas. Não era um domínio, era um pesadelo teológico, um pedaço de memória agonizante de Khaenri'ah pulsando nas pedras. E então no coração da profanação vi a estátua dos sete, símbolo da proteção do Arconte Anemo, pendurada de cabeça para baixo no teto, acorrentada por energia púrpura. Era uma inversão de tudo. Uma declaração de guerra contra a ordem celestial. Da mão da estátua invertida, um líquido negro e viscoso escorria como uma lágrima podre. Aos seus pés, um ladrão jazia, não morto em combate, mas em pose de adoração agonizante àquela escuridão. Era uma perversão da fé. O abismo não queria destruir, queria substituir. Uma dor de cabeça excruciante esfaqueou meus olhos, um déjà-vu esmagador. Era como se aquele horror não fosse novo, como se eu já o tivesse testemunhado em um ciclo anterior. A realidade vacilou. O confronto com o Arauto Hidro foi rápido. Ele era mais um espectro arrogante do que um lutador, zombando de nós antes de desaparecer, deixando para trás o veneno daquela imagem, a estátua invertida. Fora, Dainsleif me esperava. Leu o horror no meu rosto e confirmou com um olhar sombrio. Ele caçava o arauto por um ódio que transcendia a lei de Teyvat. Um ódio igual pelos deuses que destruíram sua casa e pelo abismo, que era o cadáver em decomposição da mesma nação. Ele revelou o plano. Tear da divindade. A ordem não era um bando de demônios. Era um exército ideológico. E queriam forjar um deus de vingança, usando a carcaça de algo que já havíamos derrotado. A verdade mais horrível veio depois. Em meio às investigações, Dainsleif sugeriu, com uma frieza que doía, a origem dos Hilichurls. Eles não eram monstros nascidos do vazio. Eram algo que havia sido corrompido. Uma punição antiga, uma maldição de 500 anos que deformava corpos e memórias. Ele não disse o nome de Khaenri'ah, mas fez questão de que eu o imaginasse. Cada Hilichurl que eu exterminara em nome da proteção passou a ter peso. Talvez fosse o eco de um povo que ousou viver sem deuses. Eu não me senti um herói. Senti-me parte de algo sujo. Se até os arcontes soubessem, então o silêncio deles era a pior resposta possível. Depois da estátua invertida, eu entendi. Nada em Teyvat estava realmente de pé. Tudo estava distorcido. Dainsleif falou então do tear da divindade,
um plano frio para desafiar os céus usando o poder de um deus morto. Não era apenas vingança, era a engenharia do fim. O núcleo, segundo Dainsleif, viria do que ele chamava de Olho do Primeiro Cultivador. Não um nome registrado na história, mas um medo preservado na memória de Caen-Ria. A estátua invertida funcionava como condutor, drenando corrupção para alimentar algo que não deveria existir. Partimos para encontrá-lo, seguindo rastros que nos levaram de volta a feridas antigas. Cada passo era feito de lembrança e perda. Dainsleif falava como quem já tinha aceitado o fim. O tal cultivador representava o auge de uma tecnologia criada para não depender de deuses. O olho seria seu núcleo. Paimon ficou em silêncio, incapaz de acompanhar. Quando o encontramos no covil, ele parecia pequeno demais para tanto horror. Dainsleif o tomou para si. E naquele gesto, algo quebrou entre nós. Não por ganância, mas por desconfiança mortal, inclusive de mim. Ele confiava menos nos deuses do que no abismo. A missão agora era sabotagem. Voltar às ruínas da estátua e impedir o ritual. O mundo parecia prestes a desmoronar. E o único que compartilhava meu desespero era um homem que carregava uma maldição e um ódio milenar. O confronto final com o Arauto Hydro foi explosivo. Dainsleif lutava com a frieza letal de um capitão real e a fúria acumulada de séculos. Nós o subjugamos. Quando Dainsleif se preparou para o golpe final, o espaço se rasgou. Um portal púrpura se abriu com um rasgo agudo. Uma lâmina prateada, terrivelmente familiar, bloqueou o ataque de Dainsleif. O choque paralisou o tempo, e ela saiu do portal. Minha irmã. As mesmas roupas, o mesmo rosto, mas a expressão era de gelo e autoridade absoluta. O arauto ajoelhou-se imediatamente. Princesa da Ordem do Abismo, sussurrou minha mente, recusando-se a aceitar. E mesmo assim, eu ainda não estava preparado para ver quem segurava as rédeas do abismo. A visão dela, imponente e fria naquele lugar profano, cortou o ar como uma lâmina. Tentei correr, um impulso cego de irmão, mas suas palavras me prenderam no lugar. Eram duras, calculadas, e me olhavam não como família, mas como um estranho tolo. Foi uma rejeição mais dolorosa que qualquer ferida. O primeiro golpe verbal foi contra Dainsleif. Ela o expôs. O ex-capitão da Guarda Real de Caen-Ria. A espada sombria que falhou. Um amaldiçoado com imortalidade, condenado a assistir à podridão do mundo. O verdadeiro inimigo, ela declarou, é aquele que viu seu povo ser exterminado e agora tenta impedir sua vingança. A dúvida venenosa infestou minha mente. Em quem confiar? No guia amaldiçoado ou no sangue que se tornou meu inimigo? Implorei. Vamos para casa. Vamos embora daqui. A calma dela ao responder foi o mais assustador. Eu já terminei minha jornada por este mundo. Agora você deve terminar a sua. A sentença caiu sobre mim. Ela já percorrera todo o caminho que eu trilhava. Conhecera os arcontes, vira as maravilhas e, no fim, escolhera o abismo. Minha busca era uma repetição, uma piada de mau gosto. Ela definiu a ordem. Os restos do povo de Caen-Ria, transformados em monstros. Seu objetivo, fazer a justiça cair sobre os tronos do céu. Não era uma guerra entre o bem e o mal. Era uma guerra entre vítimas amaldiçoadas e carrascos divinos. Eu estava em estado de choque. Paimon, sempre tagarela, emudeceu, seu rosto um espelho do meu terror. A pessoa que eu mais amava no universo era a arquiteta da destruição que eu tentava impedir. Suas palavras finais, antes de se virar, foram as que mais me assombraram. Temos todo o tempo do mundo. Para ela, 500 anos eram um instante. A reunião só viria quando eu compreendesse a verdadeira natureza deste mundo e me juntasse à sua causa. Minha jornada era um teste. Com um gesto frio, ela atravessou o portal. Dainsleif, com um grito rouco de séculos de frustração, saltou atrás. O portal se fechou com um estrondo surdo engolindo-os. Corri para o nada. Minhas mãos apalparam apenas ar frio e o cheiro residual de ozônio e escuridão. A solidão foi física, um membro fantasma arrancado. Estava sozinho. A busca que me definia agora era uma perseguição.
O peso era insuportável. Caenria não era história. Era cada Hilichurl que eu matara. O conflito era tragédia contra vingança, e eu não era o pioneiro. Era o seguidor, pisando nas pegadas de um irmão que olhara para o coração de Teyvat e decidira que ele precisava arder. A partir daquele momento, minha jornada deixou de ser uma busca. Tornou-se uma perseguição. O portal se fechou. Não houve explosão. Não houve resposta. Só o silêncio. Paimon não disse nada. E pela primeira vez eu agradeci. Qualquer palavra teria sido uma mentira confortável. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas da certeza de que minha jornada não era única. Eu estava refazendo os passos de alguém que já tinha chegado ao fim e rejeitado o que encontrou. Se os monstros que enfrentei já foram pessoas, então minha coragem sempre esteve contaminada. E se os arcontes souberam, mesmo que apenas em parte, o silêncio deles foi ensurdecedor. Minha busca deixou de ser pelo reencontro. Tornou-se uma tentativa de compreender por que minha irmã olhou para este mundo e decidiu abandoná-lo à própria mentira. Se ela percorreu todo o caminho que eu sigo agora, então o verdadeiro terror de Teyvat não está no abismo, mas na razão pela qual ela nunca tentou voltar.